Nóbrega, como é que nasceu o Tonheta? Qual foi o dia do nascimento do Tonheta? Quando é que você identificou essa personagem que é tua? Eu acho que o Tonheta nasceu num espetáculo que eu fiz em Recife, há exatos 20 anos. Eita, 20 anos. Que bodas é 20 anos? Não faço a menor ideia. Não tem não, né? Então precisamos inventar uma boda. Boda tonhetânica. Pronto. Então, no espetáculo que eu montei chamado Bandeira do Divino, né? Então, nesse momento eu chamava de Mateus Tonheta. Por quê? O Mateus é um nome genérico de palhaço. Existe Mateus Cravo do Dia, Mateus Flor do Dia, Mateus Guariba, aquele que eu apresentei. E eu era o Mateus Tonheta. Tonheta, pelo fato do seguinte, eu em Recife, eu acompanhava muito as peripécias de um artista popular chamado de Velho Faceta. Velho de Pastoril. É um tipo de palhaço, só que é um palhaço cujo universo dele está mais ligado ao picaresco, né? Ele trabalha com as pasturas, as piadas dele são bastante picantes, né? Pois bem, e o Velho Faceta, ele era chamado de Faceta por ser uma pessoa que fazia muitos trejeitos com a face. Aquela ali é a Rainha Isabel Tonheta sendo apresentada a figura da Rainha Isabel. Eu tô descontraído, ele não é uma gracinha. Tonheta. Pode. Posso falar, né? Não vou cortar a voz dela. Isso não é só uma ilustração do Tonheta. Pois bem, e eu ia muito ver o Velho Faceta, e aí os meus amigos, por derivação, eu sou chamado em Recife de Toninho, né? Começaram a de Toninho passar para Tonheta, né? Toninho, Tonheta. Eu achei muito bonito esse nome, né? Achei muito propício, né? A gama de significados que Tonheta tem, né? Rica também. Tá aí a Helena para depois provar isso, né? Pois bem, aí eu comecei então a chamar de Mateus Tonheta, né? Era o Mateus Claro do Dia que me chamava Mateus Tonheta. Depois eu vi que eu não precisava colocar o nome Mateus, né? E no brincante, então eu tirei o Mateus e ficou só então a palavra Tonheta. Mas o nascimento mesmo, a data de nascimento foi novembro de 1976, com a Bandeira do Divino, Bodas de Tonheta. E quando é que você começou a elaborar a história do Tonheta, que já se transformou numa saga, numa epopeia, numa espécie assim de, enfim, uma aventura cósmica? Bem, eu comecei a... eu acho que desde essa época que minha cabeça já circunnavegava em torno dessa epopeia bufônica, que eu chamo, né? Essa epopeia picaresca. Eu li muito as novelas picarescas, né? Lazarillo de Tormes, Gil Blas. E há muito tempo que eu venho. Tive a sorte de ter parceiros maravilhosos, né? Na criação principalmente de Brincante, como o Braulio Tavares, que ainda tenho, né? E o Romero de Andrade Lima. E principalmente a minha mulher Rosane, porque aguentar essa história toda não foi fácil para ela não. Mas enfim, porque até eu descobri, por exemplo, que para contar a história do Tonheta, eu precisava de um narrador, João Sidurino. Olha, isso não foi brincadeira não. Por exemplo, o nome João Sidurino. De onde vem esse nome Sidurino, por exemplo? Né? Que eu uma vez lendo Guimarães Rosa, então eu me recordo que quando Riobaldo assume o bando, assume o jagunço, né, para começar a campanha, então ele começa então a se reunir com o bando e a certa altura, ele ao nomear cada um do jagunço, ele para num Sidurino, aí de Sidurino, que alegrava a gente. Sidurino, que alegrava. É a única referência que existe a esse nome no Grande Sertão Vereda. Então, o que é que eu fiz? Eu então pressupus que Sidurino devia ser o festeiro do jagunço, né? Devia ser que ele contava história, alguma coisa. Quer dizer, eu já fiz aí já dei aí panos para a imaginação. E aí então achei que era um nome bonito, era uma grande, consolidava um nome, né, através do nome de um personagem. Nem isso, não chega a ser nem personagem, né? Mas está lá, numa obra grandiosa do Brasil, né? E João é o nome é o primeiro evangelista, né? É o nome do meu pai. Enfim, o João tem uma grande história na minha vida pessoal. Eu disse, não, tá aí, João Sidurino. E o quê? E o João é o contador de história. Pronto, e o João, então, é o contador da história do Tonheta. Mas eu estava concluindo isso em relação a quê? A história do Tonheta. Pronto, a história do Tonheta. Bem, tá dito, eu volto depois a dizer. Pegando um pouco
aproveitando um pouco a pergunta da Marta Góes, você trabalha com material que é de tradição oral, né? E, portanto, de difícil preservação, vamos dizer assim. E num país que é cada vez mais urbano, num país que está cada vez mais... aliás, aqui no Brasil tem um processo de urbanização violento, quer dizer, não é um processo de urbanização que ocorre sem traumas, ele é violento e é muito rápido. Eu tinha uma curiosidade, você acha que o interesse por esse tipo de trabalho está crescendo, está diminuindo, há algo a ser feito, enfim, como é que você analisa um pouco, saindo um pouco fora dos seus personagens e olhando um pouco esse universo? Olha, eu acho que o interesse por esse universo está crescendo muito, né? Eu me lembro que quando eu saí de Recife, por exemplo, há 13 anos atrás, os músicos da minha cidade, Recife, não tinham o interesse que hoje já tem. Por exemplo, hoje existe há bandas, há grupos de músicas. É o caso, por exemplo, do Mestre Ambrósio, que é um que esteve até aqui, ultimamente em Recife. Faz um sucesso louco. Não é? Exatamente. É o caso, por exemplo, de trabalhos até de ordem mesmo, de ordem teórica, sobre a cultura popular. Por exemplo, mas naturalmente, nós não temos mais aquela efervescência que tínhamos em relação, por exemplo, no caso específico do Bumba Meu Boi. Hoje já diminuiu bastante o número deles, mas em contrapartida, por exemplo, no carnaval, o número de pessoas que já dançam frevo, de passistas, e que não só dançam no período do carnaval, mas até em outras épocas, é diferente de há 15 anos atrás. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a tendência ao cosmopolitismo é muito grande, por outro lado. Eu não sei se o crescimento do interesse por aqui é proporcional ao crescimento do outro lado, mas que é maior, sem dúvida, do que, por exemplo, quando eu estava em Recife, com certeza. Por exemplo, a poesia popular dos cantadores, né? Os cantadores, há uma resistência muito forte ainda, né? Quer dizer, nós temos ainda grandes cantadores populares, é uma poesia popular muito rica, muito forte, né? Agora, não sei, não tenho condições ainda de avaliar até que ponto essa cultura vai conseguir gerar consolidar uma arte brasileira mesmo, nos moldes do que eu acho que o Brasil necessita. Por exemplo, você veja no campo da dança. Eu falo muito para os dançarinos e principalmente para os coreógrafos que a gente tem que desocidentalizar um pouco a nossa dança, né? A nossa dança ainda é muito angulosa, muito, para usar um conceito tirado da filosofia, muito cartesiana, né? Eu acho que a gente tem que ondular, se diz essa palavra, mais, né? Frasear mais essa dança. E eu acho que a gente tem um bolsão, né, tão maravilhoso, né, de movimentos, de passos, um armazém. O frevo, por exemplo, é um armazém de passos. A história do frevo, a história do nascimento do frevo é uma coisa maravilhosa, é um milagre musical e da dança, né, que eu não sei se vou poder contar aqui, que eu acho que os coreógrafos e os dançarinos brasileiros deviam compreender, para compreender a mar, né, e ver o quanto isso poderia ser importante para a dança brasileira.